finalmente, vamos ver como é que se constroem aplicações em React, como é que, perante uma aplicação que nós temos de desenvolver, como é que nós pensamos a aplicação, como é que nós fazemos a arquitetura da aplicação para que funcionar bem com React. Sobre o Dataflow, aquilo que vimos ontem foi que vimos a forma como conseguimos passar dados de um componente pai para os componentes filhos, que é basicamente o componente que temos no topo da aplicação. Conseguimos passar dados para os componentes que estão dentro desse componente por props. Portanto, qualquer componente que nós tenhamos consegue passar por props dados para os seus filhos, para os seus componentes filhos. Estou a tentar lembrar de um exemplo, mas foi aquele caso de quando extraímos, por exemplo, o counter e passámos por prop o incremento, o valor do incremento que nós queríamos que o counter tivesse. Foi uma forma que tivemos de passar informação para o componente do counter, a partir do componente do app. Mas não vimos realmente como é que conseguimos passar dados para trás. Uma coisa a ter em conta é que em React esta passagem de dados é unidirecional. Tem que ser mesmo dos pais para os filhos. É impossível passar dados diretamente dos filhos para os pais, tal como os pais conseguem passar dados para o próprio. É impossível fazer isso diretamente do filho para o pai. Em vez disso, o que temos é um mecanismo que por acaso até já usámos na sessão passada, mas não vimos isso aplicado a componentes, que é um componente filho consegue passar, não dados, mas consegue passar informação para o pai através de eventos. Vimos o caso do onClick e do onChange, que são duas props, por exemplo, o onClick, qualquer elemento da HTML tem um onClick, que é basicamente uma forma de, por exemplo, nos botões, é mais como é nos botões, o elemento do botão notificar o pai de que, olha, fui clicado, que é para depois o pai fazer o que tiver a fazer quando aquele botão é clicado. Nós conseguimos ter isso nos nossos componentes também. Conseguimos dizer que os nossos componentes recebem props que são funções. Props, normalmente, o nome delas começa por on, para dizer que é uma callback de um evento. E conseguimos então passar callbacks para os componentes de um componente para o outro, e para que depois o componente filho notifique o pai de que houve um evento qualquer, de que houve uma interação do utilizador, ou aconteceu uma coisa qualquer. E aí, perante esse evento, o componente pai consegue reagir e consegue fazer alterações de estado. Vamos ver como é que isto se faz. Eu hoje vou continuar a usar console box. Aquele problema que havia na sexta, eles já corrigiram, felizmente, de estar a aparecer erros aqui no meio. Vamos voltar ao exemplo dos todos que fizemos na sexta-feira. E o que é que vamos fazer aqui? Portanto, recapitulando, isto é uma aplicação que tem um formulário, que tem um input onde podemos escrever aqui um tudo qualquer. Fazemos create e ele vai registando numa lista que está aqui no new state, esta lista de todos, que depois ela é renderizada aqui em baixo neste well, onde pomos cada um dos todos no LI e que tem um botão de remove. Portanto, se eu adicionar aqui coisas aqui fora, eu depois consigo chegar aqui e removê-las. E o que é que vamos fazer? Vamos primeiro pegar neste formulário e vamos extraí-lo para um componente. Antes disso, eu ainda fiz aqui uma pequena alteração, que é a lógica de adicionar o to-do, ou seja, a lógica de pegar num to-do novo, adicionar à lista e depois fazer set no state dela. Eu criei aqui esta função dentro do componente do app e fiz igual aqui para o remove. Aqui estou a criar um array novo com os estudos todos anteriores e adiciono o novo no fim. Aqui estou a fazer um filter para remover o to-do cujo índice eu quero remover e no fim faço set todos para atualizar o estado para o componente fazer render outra vez. Por isso, eu primeiro vou só tirar isto daqui, vou comentar.
um componente, vou chamar TodoForm. Devia ter feito fork. Ok, estou no fork. Tenho agora um componente TodoForm aqui, e ele deixou de aparecer aqui, porque eu agora vou ter que pô-lo aqui, fazer render dele aqui, TodoForm. E agora, o que é que vai acontecer? Como não estou a fazer nada com tudo, quando eu submeto, não vai acontecer nada. Por isso, eu agora aquilo que vou fazer é, vou dizer que este componente recebe props. Vou dizer que lá há uma prop que se chama onNewToDo. E o que é que eu vou fazer? Vou invocar aquela prop com tudo novo. E agora aqui em baixo, um componente do TodoForm, vou-lhe passar a prop onToDo, que é uma função que recebe o novo todo, que é o que nós estamos aqui a passar quando estamos a invocá-lo. Então vou pôr aqui o novo todo. Agora o que eu preciso fazer é, como já extraí aqui a função do lado todo, vou simplesmente invocar aquela função do lado todo com o novo todo. Para confirmar que está direito. Por isso agora, adicionar coisas, adicionar tudo. Capitulando, criei um componente chamado TodoForm com o formulário, adicionei-lhe uma prop, eu declarei que ele recebe uma prop chamada onNewToDo, invoco essa prop quando o formulário é submetido com o todo novo, e depois aqui no componente do app, que é quem está a guardar o estado dos todos, ao fazer render do TodoForm, passo-lhe uma função nesta prop do onNewToDo que eu criei, onde recebo no todo e adiciono ao state dos todos. Mais um exemplo, vou extrair a lista para um componente novo também. Vou chamar TodoList. Vou dizer que ele recebe props. A primeira coisa que tenho que fazer é buscar aqui estes todos. Este TodoList vai ter que receber os todos. E aqui vou dizer que ele também recebe uma prop de onRemoveToDo. Eu vou usar aqui em vez disto, onRemoveToDo. Vou fazer render da TodoList aqui em baixo, depois passar os todos. E vou passar-lhe então a prop do onRemoveToDo. Mais uma vez é uma função que recebe desta vez o índice que eu quero remover. Então a função, aqui a função recebe o índice. O que eu tenho que fazer agora é invocar aquela função de removeToDo com o índice que eu quero remover. Com o índice que o componente me passou. Olha, desculpa, Benjamin, estás-me a ouvir? Sim, sim. Aí, nesses props, temos que passar a função dentro de uma callback ou podemos passar simplesmente a removeToDo? Não. Boa pergunta. Estás a perguntar se eu posso passar esta função diretamente? Sim, exatamente. Sim. Isto é exatamente, como eu simplesmente vou pegar no argumento e passar para a função, isto é equivalente a fazer isto. Ok, obrigado. Sim, é equivalente. Eu só queria mostrar que realmente estou a passar uma função, porque para algumas pessoas isto não é tão claro. Eu já vi pessoas a tentar fazer isto e isto está errado. Se vocês quiserem passar a função que está declarada aqui em cima, têm que passar lá assim, que é para passarem a referência para a função. E não
invocá-lo e passar-lhe o retorno. Eu vou só deixar assim é mais claro, estou mesmo a passar uma função. E aqui igual, poderia passar diretamente o ato do para a prop do OnNewToDo. Aqui, só para confirmar que isto funciona, está tudo a funcionar. Ok? Recapitulando, isto é a forma como conseguimos que os nossos componentes, vou só focar aqui no componente do list, por exemplo, é a forma como nós conseguimos que os nossos componentes passem, eu não quero dizer informação, mas que passem eventos para cima. Não quero dizer informação porque um evento não é necessariamente informação, pode ser simplesmente uma notificação de alguma coisa que aconteceu. Neste caso eu estou a passar informação. Aqui no fórum, por exemplo, eu estou a passar o novo to-do e aqui no to-do list estou a passar o índice que quero que seja removido. Mas é a forma que nós conseguimos comunicar, portanto, para comunicar do pai para o filho, passamos por props. Para comunicar do filho para o pai, temos que invocar callbacks passadas nestas props que comecem por on. Questões sobre isto? Okay. Se lembrar de alguma coisa, ponham no chat ou interrompam. Vamos então olhar para efeitos secundários. Quero primeiro que tenham em conta uma coisa, que é os componentes de React. Os componentes em React devem ser funções puras que apenas retornam elementos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um componente React não pode ter aquilo que se chama efeitos secundários. Efeitos secundários, para quem já teve programação funcional ou cálculo de programas, efeitos secundários normalmente são aquelas coisas como escrever para um fecheiro ou gravar numa base de dados. Um componente não deve ter código desse diretamente no corpo do componente. Já vamos ver como é que eles fazem, mas diretamente no corpo do componente não deve ter efeitos secundários. Um componente, à partida, recebe props e retorna elementos que sejam para renderizar. Em componentes que nós realmente precisamos de declarar e ter efeitos secundários, como, por exemplo, ir buscar dados a uma API ou gravar para local storage, para quem sabe o que é local storage, já vamos ver. Temos aquilo que se chamam os shared effects, que podem ser declarados dentro dos componentes com uma função de React chamada useEffect. Já vamos ver como é que se usa. Tenham só em atenção que estes efeitos que nós vamos declarar dentro com o useEffect, eles são executados depois dos componentes fazerem render. Em especial depois de o add-on, depois da página ser atualizada visualmente no ecrã. Vamos ver como é que isto se usa. Vou fazer fork para mostrar o exemplo original. Ok, temos aqui o exemplo do counter, que se devem lembrar da sessão passada também. E o que é que... Mas temos aqui mais coisas. Portanto, temos este clique, que incrementa, que é o exemplo do counter. Puxar esta checkbox aqui, que esconde que desmonta o counter, que basicamente faz isto. Portanto, a checkbox mete este estado booleano a false, ou a true e a false, que depois faz com que esconda o counter. Já vamos ver porque é que eu vou precisar disto. E acrescentei aqui um botão de reset. E o que é que eu vou querer fazer aqui? O que eu vou querer fazer aqui é guardar este estado do counter, guardá-lo em local storage, para depois, ao fazer refresh, o estado manter-se. Local storage é uma interface que está no Windows que nós conseguimos usar para guardar dados no browser.
que nós queiramos que sejam persistidos entre sessões do nosso utilizador. Tenham atenção que isto não é o equivalente a uma base de dados. Se vocês têm dados da aplicação que querem que sejam persistidos a sério e que sejam depois partilhados entre os utilizadores, têm que mandar esses dados para uma base de dados. O local storage é interessante quando temos coisas que são apenas, por exemplo, configurações do lado do browser. Outra coisa que se costuma guardar em local storage são as sessões dos nossos utilizadores. Mas, por exemplo, se vocês tiverem um toggle de uma select para escolher a língua da vossa aplicação, ou para fazer toggle entre o dark mode e o modo normal, esse tipo de coisas podem guardar em local storage se vocês não quiserem que depois o mesmo utilizador, ao fazer login no dispositivo, tenha acesso a essas coisas. O local storage fica guardado no próprio browser, no browser onde o site está a correr neste momento. Vamos então ver como é que local storage tem dois métodos. Tem o método setItem e tem o método getItem. O set para guardar e o get para ler. E a primeira coisa que eu vou fazer é querer usar o setItem. Como isto é gravar para uma coisa que é externa à aplicação, é um efeito secundário, por isso vou ter que ir buscar aqui a React, o useEffect, e vou usar o effect aqui. Este useEffect recebe uma função que, como vos disse, será executada depois do componente acabar de fazer render. E aqui o que eu vou fazer é local storage, set item, vou guardar com a chave count e vou passar ali o valor do count. Save. Conseguimos ver isto para já funcionar. Vou pôr na window, inspect. Aqui temos, no Firefox temos esta tab do storage, no Chrome, que já agora vou abrir. Está aqui embaixo, aqui não está de novo. Não consigo andar para cima, não interessa. No Chrome é uma tab chamada Application, em Firefox é uma tab chamada Storage. Vou só fazer aqui um clique, e vou fazer aqui um reload. Estou nos cookies, estou no sítio errado, Local Storage. Temos aqui o count que está 1. Deixa eu fazer mais um clique, fazer reload, ficou 2. E isto está a acontecer porque nós estamos aqui a fazer um useEffect que faz o set count e põe aquilo no local storage. Se eu aqui fizer refresh agora, ele deve estar num domínio diferente, de maneira que não vai buscar. Mas pronto, se eu fizer clique, fizer refresh, ele não está a manter, porque eu ainda não estou a fazer o getItem em lado nenhum. Para conseguir buscar agora o valor, já não é no useEffect, é aqui neste valor inicial. Eu quero ler do local storage e quero passar para aqui. Para isso, para além de eu poder fazer assim, local storage, fazer getItem e passar o valor diretamente, mas em vez disso, vou-vos mostrar uma forma alternativa do useState, que é passar uma callback também. E esta callback é fixe para quando vocês têm o estado inicial do state, quando é o resultado de uma operação pesada, porque assim esta função só é executada a primeira vez que o componente faz render. E eu aqui, então, vou fazer local storage get item, vou buscar count. Como local storage guarda tudo em string, vou ter que converter para inteiro primeiro, com parseInt. E agora ainda vou querer fazer mais uma coisa que é, se não tiver nada em local storage, vou querer retornar um 0. E agora, se eu fizer clique e fizer refresh, ele já vai buscar os 5 à local storage. Só para vos mostrar mais uma coisa. Antes de avançar, alguma questão sobre isto, para já? Ok. Vou fazer uma coisa, que é...
Vou pôr aqui um console log. Vou pôr aqui um console log. Estou a ver a ordem pela qual isto está a ser feito. Primeiro acontece o render e primeiro é tudo atualizado no ecrã e só depois é que corre o efeito. Se eu fizer um clique, este clique é o que vem daqui do console de clique, portanto, primeiro acontece o clique, depois o render, depois o efeito. Depois, para além desta função, o useEffect recebe mais um argumento que é opcional, mas que eu vos aconselho sempre a usar, que é um array. Onde nós conseguimos dizer ao useEffect uma cena que é, neste momento temos aqui um pequeno problema, que é, se nós tivermos mais state aqui neste counter, deixa-me só pensar o que é que eu vou dizer. Aqui um input. Ali. Change. Set test event target value. O que é que vai aqui acontecer? Portanto, sempre que eu escrever neste input, ele vai fazer um set naquele state que está lá em cima. E sempre que eu escrevo aqui, ele faz aquele set state, reparem que este useEffect está a correr também, está a ser executado. O que é um bocado desnecessário porque o count não mudou. Nós só queremos realmente escrever em local storage se o count mudar. Se não mudar, não vale a pena. E então, é para isso que serve aquele array que eu vos estava a falar. Aqui vocês conseguem dizer quais as dependências deste efeito. E as dependências são o quê? É todas as props e todo o state que vocês estão a usar dentro desta callback. Que neste caso é só o count, que por isso eu posso pôr aqui count. E agora, se fizer clique, o efeito corre, porque eu mudei o count, mas se eu escrever aqui em baixo, vão ver que o efeito já está a correr. Clique. Okay. Ok. Eu aconselho-vos a usar isto, porquê? Porque, da minha experiência, estes efeitos que nós pomos aqui, nós queremos sempre que eles aconteçam em resposta a uma mudança de dados. Neste caso, nós queremos guardar o count em local storage, só queremos que isso aconteça quando o count mude. Já arranjei outros exemplos de efeitos, mas não, pela minha experiência, é sempre isso que se quer, é que o efeito corra como resposta à mudança de alguma coisa. E é importante que... até vou tirar outra vez para vocês verem. Podem ver que ficou aqui este erro aqui em baixo, que diz que este hook está-lhe a faltar uma dependência do count, e diz inclui no array ou então remove o array. Isto é um plugin de uma ferramenta chamada SLint. SLint é uma ferramenta que nos ajuda a encontrar e a corrigir problemas no nosso código JavaScript. Não vos vou falar muito, mas tenho a ideia que isto existe. E existe um plugin SLint que vos aconselho a usar. Depois, se realmente vocês usarem SLint, que nos ajuda a apanhar este tipo de problemas, de tendências que nós estejamos a usar no efeito e nos tínhamos esquecido de incluir aqui neste array.
Mais um exemplo de um use effect. Vou saturar isto logo daqui. Imaginem que queriam que este botão, se passasse mais de um segundo sem ser clicado, que ficasse a vermelho. Esse tipo de coisas em JavaScript faz-se com, não sabe, com uma cena chamada setTimeout. Que é uma função que recebe, por exemplo, setAmount. Aqui um exemplo mais fixe. Polyfill. Não interessa. Recebe uma função e recebe um delay. E, basicamente, passado o delay que nós dermos, a função é executada. Vou criar aqui outro effect. E reparem que nos componentes podemos declarar quantos effects quisermos. São horríveis para já. E vou então criar aqui um timeout. Quero ter uma função vazia. Vou dizer que quero que o timeout corra passado um segundo. E agora vou aqui acrescentar um state. Vou chamar isRed. State que vai começar a false. Vou aqui no botão, vou passar um style. Vou pôr a color. Se estiver vermelho, fica red. Se não, por nada. E agora aqui, nesta callback, o que eu vou querer fazer é fazer setRed. Refresh. Vocês vão ver que passado um segundo o botão fica vermelho. Uma coisa, este setTimeout, ele dá um ID que nós depois conseguimos fazer clear timeout caso eventualmente nós queiramos cancelar o timeout. Isto dá um jeito, porque imaginem que o componente é desmontado, que é o que acontece quando eu carrego aqui. Se eu desmontar o componente ainda aquilo não ficou vermelho, reparem que React diz aqui can't perform React State Update num componente desmontado. O que é que está a acontecer? Nós registramos aqui um timeout para, passado um segundo, fazer um set neste state, mas quando o timeout executa, o componente já não está lá, já não existe. E então este set está a dar este warning, a dizer que não é possível fazer set state, fazer um update do state num componente está desmontado. Por isso, o que nós queremos é, se o componente por acaso for desmontado, nós queremos cancelar este timeout. E nós conseguimos fazer isso aqui na callback do useEffect, fazendo return de uma função que se chama uma função de cleanup. E aqui dentro desta função nós conseguimos fazer clear timeout e para timeout. Só por aqui no console log para vocês verem isto. Ora, vou mostrar o counter, vou tirar o counter e vocês veem que o effect correu, o cleanup correu quando eu desmontei o componente. Só para vocês verem. Timeout. Se eu deixar lá o tal componente, está do timeout, ele executa, mas se eu desmontar, já não executa o timeout, porque o timeout foi cancelado. Esta função de cleanup também é corrida. Ela não é corrida só quando o componente desmonta. Ela, na verdade, é corrida sempre que, imediatamente antes de invocar o efeito novo. Ou seja, neste tipo de efeitos, por exemplo, em que nós temos o efeito a depender de um state ou de uma prop, nós também podemos
passar a fazer return de uma função de cleanup. Aqui não é preciso, porque não há nada a fazer cleanup, mas também podemos fazer aqui uma função, fazer return de uma função de cleanup. Que esta função é executada sempre que o novo efeito for executado, imediatamente antes do próximo efeito ser executado. Eu vou só mostrar-vos isto. É daquelas coisas que é mais, se calhar, mais fácil perceber, mostrado do que falado. Portanto, ele fez render. Vou tirar daqui também que não me parece. Aliás, vou comentar todo este efeito. Vou fazer nisto. Portanto, primeiro render, ele fez render e executou o efeito que fez set item. Se eu fizer clique outra vez, ele fez o clique, fez o render, e antes de chamar o efeito a seguir para atualizar o count, reparem que ele fez aqui um cleanup. Eu até vou fazer mais uma coisa que é, vou fazer logo primeiro o count. Vamos ver isto outra vez. Render effect com o count a 6, que era o que está guardado em local storage. Se eu fizer clique, reparem o que acontece. Ele faz render, faz o cleanup do render anterior, do efeito que foi executado no render anterior, e depois faz o efeito com o novo count do set. Se eu fizer outra vez, ele fez o cleanup com o render anterior. E pronto, isto para vos mostrar que se vocês tiverem alguma coisa, eu não consigo pensar em nenhum exemplo assim simples para vos mostrar, mas se vocês tiverem algum tipo de, por exemplo, existe um intersection observer em JavaScript, faz que nos permite saber se um certo elemento está, por exemplo, no ecrã ou não. Por exemplo, imaginem que nós queríamos animar os títulos quando eles entrassem no ecrã. Nós conseguimos saber, por exemplo, usando o Intersection Observer com este título, nós conseguimos saber quando é que ele entrou e quando é que saiu do ecrã. E se nós tivéssemos este Intersection Observer tem um Observe e depois tem um Unobserve. Este Unobserve é para nós dizermos que já não queremos saber daquele Observer. Já não queremos observar aquele elemento. É o tipo de coisas que poderíamos invocar num cleanup. Portanto, o Observe seria dentro do Infect e um Unobserve seria na função de cleanup, que é quando já não nos interessar observar o elemento, podemos fazer cleanup. E isto para vos mostrar que a função de cleanup é invocada sempre antes de invocar o efeito seguinte. Isto eu sei que perdi-me um bocado aqui com esta explicação. Alguém ficou com dúvidas sobre isto? Por favor, façam perguntas. Eu sei que é uma cena um bocado esquisita. Por favor, alguém? Não? Ok. Digam pelo menos que perceberam. Perceberam? Sim? Não? Estão a ouvir? É giro não estarem a ouvir. Alô? Tem alguém? Ok. Vamos então avançar. Deixa-me pensar se vos queria mostrar mais alguma coisa aqui. Falta uma coisa que é ao clicar no botão. Também deste ficar giro. Sim, se eu deixar de clicar nele, porque é que não está a fazer efeito? Deixa-me fazer refresh. Ok?
o que é que está a acontecer? Ele só está a executar o timeout uma vez. Vou tirar a consola do timeout. Portanto, o efeito que eu queria não era bem este, era que quando eu clicasse, ele criasse um timeout novo, para passado um segundo pôr a vermelho. Para isso, apesar de eu não estar a usar aqui o count, eu posso dizer este effect para correr sempre que o count mudar. E agora, se eu clicar e mantiver-me a clicar, ele fica preto, mas se eu parar, passado um segundo ele fica vermelho. Ok, mais um exemplo de effects. Outra coisa que normalmente se faz com effects é ir buscar dados a uma API quando o componente renderiza. O caso que eu tenho aqui é uma aplicação que vai buscar uma listagem de personagens de Star Wars e mete-os numa listagem. Eu já criei aqui, não está por aí, então criei aqui neste fecheiro API um método que faz fetch nesta API de Star Wars API.dev e vou só mostrar-vos como é que isto se usa. Primeiro, quero um state para guardar a lista dos personagens. Vou inicializar isto com o vazio. State. Vou já por aqui a listagem que já podia estar. Map. ID. Lembrem-se que ao fazer map ou fazer render de listas devem sempre passar um key para o elemento que estão a fazer render no topo do map. Esta ID. Vou pôr aqui o name. Esqueci aqui também. Ok, vamos então ver como é que conseguimos usar um use effect para ir buscar dados a uma API. Vou para aqui o use effect, import. A primeira coisa que quero que reparem é que este fetch characters é uma função assíncrona. Portanto, eu para usá-la vou ter que fazer await ao invocá-la. E para agir eu consegui fazer isto. Mas para fazer isto, lembrem-se que os awaits tem que estar sempre uma função que seja async. Parece que é impossível passar para o use effect funções assíncronas, porque as funções assíncronas retornam sempre promises. E a função que nós passamos para o use effect, das duas uma. Ou retorna uma função de cleanup, ou então não retorna nada. De maneira que retornar uma promise não é algo que é possível fazer aqui. Mas conseguimos dar a volta criando aqui uma função assim dentro. Chamar fetch data. Agora sim já consigo invocar aqui o fetch data. E ter aqui o await para conseguir buscar characters naquele método assíncrono. Tendo já os characters, vou fazer set characters com eles. Isto ficou tudo branco aqui. Ok. Como vocês viram, isto foi buscar os dados API e está aqui a mostrá-los. Outra coisa que é comum fazer quando se está a fazer pedidos a uma API é guardar, para mostrar um spinner ou algo do género, guardar um state de isLoading. State. Normalmente começa no início não tenho dados e quero fazer os dados. E quando se acaba de fazer load dos dados, faço set loading a false para tirar o spinner.
Muito beginners. Vou antes pôr um parágrafo a dizer loading. Portanto, se está loading, mostra um parágrafo que diz loading, se não mostra a lista. Se eu fazer refresh, loading e a lista. Ok? E temos aqui um exemplo de como, usando o useEffect, conseguimos ir buscar dados a uma API. Questões sobre esta parte dos useEffects? Sim, eu não percebi muito bem Sim. como é que conseguimos passar a função async dentro do useEffect. Porque é que assim funciona? Ok, assim funciona. Ok. Mas percebes porque é que não funciona fazer isto, certo? Sim, sim, sim. Okay. Assim funciona porquê? Porque o truque é não fazer a wait aqui em baixo. Okay? Uma função assíncrona, ela basicamente vai disparar o pedido, mas como nós não estamos a fazer o wait aqui, nós estamos a deixá-la ir à vida dela, por assim dizer. Eventualmente, dentro da execução da função, a promise da API vai resolver e vai-nos dar a lista das personagens que depois, eventualmente, nós pomos no set state. Mas repara que nós não estamos a fazer a wait aqui. É esse o truque. Ok, já percebi. Obrigado. Vou-vos também mostrar. Estava a pensar se mostrar mais um exemplo de como passar dados para aqui, mas acho que não vale a pena. Imaginem que vocês queriam, ao clicar, por exemplo, no Luke Skywalker, queriam navegar para os detalhes do Luke Skywalker. A maneira como poderiam fazer isso seria tendo um componente de Character Details, qualquer coisa. Vocês receberiam os props dele, os props receberiam o ID, e vão só copiar este efeito. Eventualmente teriam, em vez de um fetch character, teriam um fetch character by ID, onde poderiam passar um ID, e depois era só guardá-lo no state alguns. Como estamos aqui a usar o ID que vem dali das props, esse ID teria que estar aqui. O que é uma cena engraçada porque se o ID que vocês estão a passar para este componente mudar, o que vai acontecer é que ele vai disparar um efeito novo, com o ID novo, e vocês vão receber o personagem com o ID novo no state. Foi um bocado rápido ou abstrato mais, ou perceberam este exemplo? Sim, não? Alguém que diga sim, ou alguém que diga não, por favor. No chat. Ok. Bem, avançando. Vamos agora olhar para refs. As refs é diminutivo de referência e basicamente permitem-nos, entre outras coisas, que já vos vou falar, permitem-nos interagir com elementos da DOM. Nós em React conseguimos, no componente, fazer return de elementos, mas há casos em que os elementos da HTML é preciso interagir mesmo por JavaScript com eles, diretamente, e para esses casos mais esquisitos, ou até mesmo se precisarmos de medir o tamanho com que o elemento ficou no ecrã, que também dá para saber por ir buscando o elemento da DOM, ir buscar-lhe a altura dele, também dá para fazer isso. Podemos usar as refs, e as refs usam-se com esta função chamada useRef. Vamos ver um exemplo. O exemplo que eu tenho aqui usa uma tag da HTML, que é bastante chata de usar,
que é o vídeo. E digo que é chata porque a maior parte das coisas que dá para fazer com vídeos têm que ser feitas por JavaScript. Enquanto até dá para fazer autoplay. Até dá para fazer autoplay, mas se eu quiser ter um botão na minha aplicação para fazer pause e fazer play do vídeo, tenho mesmo que ir buscar o elemento do vídeo e invocar métodos dele. É isso. A coisa que eu vou fazer é fazer aqui import do useRef e vou usar o ref aqui. O useRef dá-me uma ref, já explico o que é, e recebe um valor inicial opcional que eu vou passar um novo. Este ref, ele na verdade é um objeto, tem mais ou menos esta estrutura. É um objeto que tem um current, que inicialmente tem o valor inicial que eu lhe passei ali, que será null. E uma coisa que é interessante no ref é que React nos garante que o objeto em si é sempre o mesmo em todo o tempo de vida do nosso componente. E o que React faz é altera o valor desta propriedade current. Ou seja, eu vou passar a ref para aqui, e a maneira como se faça ref para elementos é assim. E o que vai aqui acontecer é, quando o vídeo for renderizado no ecrã, ou seja, quando ele é posto aqui no ecrã, o React o que vai fazer é vai pegar neste objeto que eu criei aqui, com o useRef, e vai pôr aqui no current o elemento DOM daquele vídeo. Eu vou pôr aqui um use effect para vocês verem. Refresh. Como podem ver, o ref é um objeto que tem uma propriedade current, cujo valor é o vídeo em si. Se eu fizer console.log em vez do ref, fizer console.log do current, podem ver que está aqui o vídeo mesmo. E uma coisa que eu quero que vejam é que se eu fizer console.log aqui fora, ou seja, durante o render, lembra-se que o use effect é executado depois do render. Isso depois do render, mas como é assim que não mostram logo o elemento na semana. Vou fazer isto. Não é que seja assim, mas como estou a passar a referência para a consola, ele mostra-me o objeto final. Load. Pronto, como podem ver, durante o render, durante o primeiro render, o ref.current está null, que é o valor que eu passei ali em cima. E só depois no effect é que tem o valor dentro da ref. Porque só depois do componente fazer render é que realmente o vídeo existe na DOM e só é que React nos consegue passar a instância do vídeo para a nossa ref. E agora, como é que eu consigo usar isto? Vou aqui no botão, vou passar um clique. E o que eu quero fazer é que quando este botão for clicado, vou tirar estes consoles aqui que já não me interessa. Quando o botão for clicado, eu quero fazer play se o vídeo estiver parado e quero fazer pause se o vídeo estiver a andar. Para isso, vou voltar ao MDN, para HTML, Video Element. HTML Video Element é uma classe que, se vocês virem a documentação, não tem nada, porque a grande parte das coisas fixe de mexer com vídeos e afins vem de uma subclasse, da superclasse que é o Media Element. O Media Element tem muita coisa aqui, mas o que nos interessa é ter uma propriedade paused, que nos diz se o elemento de mídia está paused ou não. E tem dois métodos
tem o play para fazer play e tem o método de pause para fazer pause. Por isso, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é vou fazer play ao vídeo. O vídeo ref current, como já vimos, e coloco o método de play. Vou só fazer aqui diferentes que disto, não se passa nada. Se eu fizer play, o vídeo faz play. Ele demorou um bocadinho porque demorou um bocadinho a carregar, mas viram que ele fez play. Se eu fizer refresh e fizer play outra vez, já é mais rápido, porque o vídeo já carregou. Ok? Vamos ver o pause. Portanto, nós vemos que isto tinha uma propriedade de paused, que é isto que está aqui em cima. Por isso o que eu vou fazer é if current paused, se tiver paused, eu vou fazer play, se não, se tiver a andar, eu na verdade quero fazer pause. Se fizer play, ele anda, se eu clicar outra vez ele para. E agora queria também trocar aqui o texto do botão para dizer só play se o vídeo estiver pausado e dizer pause se o vídeo estiver a andar. Mas tem um problema, que é eu podia fazer isto, ou melhor, eu gostava de conseguir fazer isto. Paused. Play, se não, pause. Mas como vimos há bocado, só fazer refresh e isto vai estourar. Porque no primeiro render o current é nulo, porque ainda não existe vídeo. De maneira que não vou ter que me aceder ao pause do vídeo, porque o vídeo ainda não existe no primeiro render. Por isso, em vez disso, vou criar aqui um state para guardar o meu isPaused. Vou assumir que o vídeo começa pausado. Vou alterar aqui o if, vou usar o meu state. Vou tornar este cenário que comentar isPaused. Agora já tenho que fazer uma coisa que é, no final deste onClick, fazer set paused com a inversão do isPaused. A partir de agora a nossa player de vídeo já funciona. Se eu fizer play, ele anda. Se eu fizer pause, ele para. Questões sobre refs? Ou sobre como é que refs se usam e quais os cuidados que é preciso ter, especialmente no primeiro render? Questões? Ok. Vocês de certeza vão se deparar com exemplos, com outro tipo de coisas que vocês vão querer fazer, especialmente se vocês quiserem fazer animações muito complexas, ou se quiserem usar por exemplo, aquele intersection observer que vimos há bocado, vocês vão ter que usar refs, porque normalmente esse tipo de APIs, de interfaces de animação e afins, precisam de receber elementos DOM mesmo. De maneira que vocês vão ter que usar refs para guardar as referências para os elementos da DOM, para conseguirem passar para esse tipo de APIs de animação. Outro tipo de... já não tenho mais um exemplo, mas outro tipo de coisas que se pode fazer com refs é guardar informação que não afete o render. O que é que eu quero dizer? Se for informação que vocês precisem no render, para mostrar no ecrã, como por exemplo a listagem das personagens de Star Wars no exemplo anterior, ou o número de vezes que o botão foi clicado no exemplo do counter, esse tipo de coisas vocês devem guardar num state, que é para depois React saber que o state mudou, para fazer render outra vez e atualizar a interface. Mas se vocês precisarem guardar alguma coisa, por algum motivo, que não seja necessário no render, vocês podem usar um ref para guardar esse tipo de coisas. Porque lembrem-se que React garante-vos que aquele objeto
existe sempre no tempo de vida do componente. De maneira que no current, vocês podem pôr lá o que quiserem. O caso normal das refs é usá-las para guardar referências para elementos DOM. Mas podem usá-lo para guardar referências para o que quiserem, na verdade. Só tenham atenção que o que puserem lá, React não vai saber que vocês puseram lá coisas. Usem-no apenas para, se quiserem guardar dados de um render para outro, sem que isso afete o render. Ok. Vamos ainda falar sobre hooks. Os hooks em React é uma funcionalidade da biblioteca de React bastante recente. Foi uma cena que só foi introduzida na versão, se não me engano, 16.8. Foi uma cena que veio mudar muito a forma como se constrói aplicações em React. Até essa altura, o que se usava principalmente eram class components, que eu não vos falei, nem vou falar, mas se vocês tiverem interesse, aconselho-vos a ir ver a documentação de React, o que é que são class components. Não vos vou falar porque eu já não me lembro da última vez que escrevi um class component desde que passou a existir hooks. E hooks veio revolucionar muito a forma como nós construímos aplicações, porque ajuda-nos, de uma forma bastante simples, a criar lógica partilhada, a reutilizar lógica entre componentes. Mas, antes disso, o que é um hook? Um hook são estas funções que nós temos usado e temos importado de React, estas funções que começam pela palavra use. UseState é um exemplo de um hook. O useEffect é outro exemplo de outro hook. E o useRef é outro exemplo. Existem mais, mas estes são os principais. E estas funções têm umas regras especiais sobre a forma como elas podem ser usadas. São as chamadas Rules of Hooks. A primeira é que não podem invocar hooks a partir de condições, ou de loops, ou a partir de funções aninhadas dentro dos componentes. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. A segunda regra é que os hooks apenas podem ser invocados dentro de componentes ou dentro de outros hooks. Vamos ver o exemplo destas duas regras. Portanto, temos aqui um componente que tem ali um if, e dentro do if nós estamos a usar um useState. Isto está errado. Isto não é possível fazer. Se vocês fizerem isso, React vai se queixar e vai dar erro. Em vez disso, vocês devem pôr os hooks no topo do componente, ok? E tudo que seja lógica condicional devem, por exemplo, aqui, imaginando que nós queremos num handle click de um botão qualquer, condicionalmente incrementar o estado ou não, aí sim podemos fazer if e apenas fazer a mudança do state se a tal prop do should count for true. Mais uma vez, voltando à regra, não invoquem hooks dentro de loops, nem dentro de condições, nem dentro de funções aninhadas. As funções aninhadas é, por exemplo, aqui, este handle click é uma função para dentro do componente, também não podia ter aqui um useState aqui dentro. Os hooks devem estar sempre no scope do componente, no scope imediato do componente, e convém estar sempre no topo, o mais encostadas ao início do bloco, do corpo da função do componente possível. A segunda regra, voltando atrás, é os hooks só podem ser focados dentro de componentes ou dentro de outros hooks. Ou seja, este código também estaria errado, porque aqui temos o componente que está aqui, counter, e nós estamos a tentar usar o useState aqui fora. Se vocês fizerem isto, React também vai vos dar um erro, a dizer que não é possível invocar hooks fora de componentes.
O código correto, claro, seria invocar o state dentro do componente. Eu estou sempre a usar aqui o exemplo do state, mas o mesmo é verdade para os outros hooks. Okay? Estes exemplos todos estão aqui, seriam verdade para o useState, para o useEffect, para o useRef ou para qualquer outro hook. Posto isto, onde é que nós conseguimos então usar hooks? Conseguimos usar hooks dentro de componentes e conseguimos usar hooks dentro de custom hooks. O que é isto dos custom hooks? Um custom hook é basicamente uma função que começa por uma função que nós criamos, cujo nome tem que começar por use, que lá dentro usa hooks. Portanto, os nomes têm que começar por use e podem usar os outros hooks. Qual é a utilidade disto? Voltando ao exemplo da aplicação que lista as personagens de Star Wars, portanto, temos o componente app, que tem aqui estes três states, e depois tem este useEffect. Imaginem que surgia um novo sítio na aplicação onde nós íamos querer voltar a ir buscar uma lista de personagens para fazer outra coisa com essa lista de personagens. O que nós podíamos fazer era pegar nisto tudo e fazer copy-paste. Mas fazer copy-paste deste tipo de coisas não é incrível, porque se vocês depois precisam fazer uma alteração qualquer, vão ter que estar a mexer em dois sítios. Em vez disso, vocês conseguem extrair isto para aquilo que em rede se chama um custom hook. Vou criar aqui uma função, vou-lhe chamar useCharacters. A função, o nome dela começa por use. O que eu vou fazer é, vou pegar neste código todo, vamos ver aqui para dentro. E agora vou aqui na minha função, vou fazer return das coisas que depois os componentes vão precisar, que é a listagem dos characters, reloading e o erro. Este exemplo é um bocado mais complicado, mais complexo, desculpem, do que vimos há bocado, porque tem aqui o caso do erro, que é se o pedido falhar, ele guarda o erro para depois mostrar uma mensagem de erro. Mas voltando aqui ao nosso caso, agora aqui no meu app, no componente do app, eu consigo então usar aquele custom hook, use characters. Não. Este objeto que eu estou aqui a fazer return, e onde eu consigo usar destruct para ir buscar characters, reloading e o erro. Save. E se eu fizer refresh, funciona tudo igual. E agora eu tenho aqui um hook, este use characters, que eu até posso mover para outro fecheiro e consigo reutilizar em qualquer lado da minha aplicação. Este hook, reparem o que é que ele tem cá dentro, tem 3 use states e tem um use effect. E desde que serão hooks, tem sido esta a forma principal de conseguirmos partilhar lógica, de conseguirmos reutilizar lógica entre os nossos componentes. Neste caso do useState, se podíamos, por exemplo, voltando ao exemplo do counter, vamos ver onde ele está, os refs. Nós também podíamos chegar aqui ao nosso counter e extrair coisas aqui para custom hooks. Se víssemos que esta lógica do counter nós precisávamos para outro lado, para outro componente qualquer, nós também conseguimos pegar aqui no que precisávamos, extrair com um custom hook e usar no outro componente. Questões sobre hooks, e principalmente sobre as regras de hooks, talvez, ou sobre custom hooks.
Ok? Vamos então falar de uma última cena, que é contexto. Até agora, a única forma que vimos, e voltando à conversa do Dataflow, quando nós queremos passar dados de um componente pai para um componente filho, nós temos sempre que passar por props. O que acontece? Se nós precisarmos de um componente muito lá em baixo, de uma informação qualquer que está aqui em cima, nós vamos ter que ter o trabalho de passar essa informação por prop, por toda a nossa árvore de componentes até a informação chegar onde nós queremos. Normalmente isso não é mal de todo, até deve ser mais ou menos essa a prática comum, mas há casos em que o que nós queremos passar é algo tão genérico, que, e principalmente quando a nossa aplicação cresce a nível de componentes, torna-se bastante chato passar coisas que são globais à aplicação por aqui fora, por aqui abaixo pelos nossos componentes. Que tipo de coisas podem ser essas? Podem ser, por exemplo, a sessão do utilizador, por exemplo, os dados do utilizador. Nós podemos querer aceder aos dados do utilizador em componentes alguns na nossa aplicação e não queremos ter que estar a passar os dados do utilizador pela árvore toda de componentes. Não que isso seja mau, é só chato de estar a ir a cada um dos componentes e passar o componente, passar os dados do utilizador. E para isso, podemos usar uma coisa que se chama contexto. Contexto dá-nos uma forma de passar dados através da árvore de componentes sem ter que passar as props manualmente a cada nível de componentes. Ou seja, isto é basicamente uma coisa que surge ao lado da nossa árvore de componentes. Portanto, temos aqui os nossos componentes a passar props dos pais para os filhos, mas depois temos aqui um contexto que nós criamos aqui no pai, onde nós pomos dados e depois num componente qualquer nós conseguimos ler o que está lá no contexto. Vamos ver isto em ação. Este exemplo que vamos ver aqui é um bocado bem maior do que os que temos visto até agora. Vamos só recapitular o que está aqui. Eu tenho um componente app que faz render de um componente chamado page layout. Já vamos ver o que é que ele faz. E aqui dentro do page layout passa-lhe um H2 com um sign-in, que é o que está aqui. E depois passa um formulário que tem um campo e-mail e um botão de submit. Ou seja, isto que estamos aqui a ver dentro do page layout é isto, desde o título até o botão. O que quer dizer que o page layout há de ser tudo o resto. Vamos ver. O componente page layout recebe props, recebe os children, que o app está aqui a passar, e ele faz render de uma div com class name app, faz render de um componente chamado navbar, depois faz render de um elemento main com a classe content e onde mete os children. E depois, no fim, mete um footer. O footer é um componente que não serve props e faz render de um footer com 4 links, que é isto que está aqui embaixo. E a navbar faz render de um nav com classe name navbar, mete aqui um H1 com the app, que está aqui, e depois usa este gravatar, onde passa um e-mail. Isto está mal, deixa-me ver se eu vou trabalhar real. Já vou fazer fork, antes que ele se queixe. Não. Para quem não se sabe, o gravatar é um serviço onde vocês conseguem criar uma conta e pôr avatares associados ao vosso e-mail, que depois qualquer aplicação consegue buscar lá
o avatar associado ao vosso e-mail, de maneira que vocês não precisam de fazer upload de fotografias. Se vocês alguma vez fizerem um registro numa aplicação web que automaticamente vos dê um gravatar, não terá acontecido se vocês nunca ouviram falar do gravatar, para isso tem que ter conta em gravatar, mas tendo conta em gravatar, à partida, ao fazer registro em alguns serviços, eles vão buscar o avatar automaticamente. Isto que vocês estão a ver aqui é o default que eu estou aqui a passar do Identicon, que é se o e-mail não existir, ou se for um e-mail inválido, ele mostra aquilo como default. E o que eu quero fazer é, quero pôr aqui o meu e-mail, e ao fazer submit, quero que aquilo atualize para ir buscar o meu avatar ao gravatar. Vamos fazer a primeira implementação. Portanto, o formulário está aqui, já tem aqui o e-mail. O que eu vou fazer é, vou criar aqui um state. State. Import. Vou fazer set email. Vou open aqui. E agora, o que eu tenho que fazer é, quero que este e-mail chegue até aquele gravatar que está naquele componente navbar. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou fazer a ordem inversa. Portanto, vou ao navbar e quero que, em vez de ter isto aqui, quero que isto receba props. Quero conseguir. Vou mostrar já contexto, vou primeiro mostrar como é que isto se fazia com props. Portanto, vou dizer que o navbar recebe props e recebe o e-mail nos props. E agora venho aqui ao page layout e vou dizer que para além dos children ele recebe o próprio e-mail também. Vou passar o e-mail para navbar. E agora venho aqui ao page layout e passar o e-mail. Se agora o e-mail aparece o meu avatar ali. Repararam no que eu tive que fazer aqui? Tive que vir ao page layout, passar o e-mail, para depois do page layout passar o e-mail para a navbar, para depois da navbar passar o e-mail para o avatar. Não só é uma tarefa chata, como a nível deste componente do page layout, é um bocado estranho ele receber um e-mail, o meu próprio e-mail. O e-mail é algo que não me parece ter nada a ver com o layout da página. E mesmo no navbar, também parece que é um bocado estranho porque o e-mail também não parece ter muito a ver com o navbar. Por isso, o que eu vou fazer é, vamos criar aqui contexto e vamos passar este e-mail por contexto desde o app diretamente para a navbar. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui acima e vou importar o create context e uma outra hook chamada use context. Create context não é um hook. Reparem que ele não começa por use. Este use context é um hook. O create context vou usá-lo aqui fora para criar um contexto. Vou-lhe chamar email context. Eu aqui posso passar um default value também. Que vou dizer que é estranho. Primeiro ponto. Estes contextos que vocês criam, os nomes devem sempre começar por letra maiúscula, tal como os componentes. Vocês ficou claro na sexta-feira, mas os nomes dos componentes têm que começar sempre por letra maiúscula. Não funciona. E depois este use context é um objeto que tem duas propriedades lá dentro. Eu acho que consigo mostrar-vos isso, sim. Se calhar não. Tem duas propriedades aqui dentro. Tem uma propriedade chamada provider, que é um componente. O use context só por si não é um componente, é um objeto normal. Tem uma propriedade chamada provider. E tem uma outra propriedade chamada consumer. Mas é só para vocês verem. Isto é um objeto que tem provider e consumer. E o que eu vou querer fazer é, o provider é onde nós conseguimos, é o componente que nós conseguimos usar para pôr dados
no contexto, e depois o consumer podemos usar para ir buscar os dados a esse contexto. Eu vou pôr o provider aqui, portanto, email context.provider. O componente será uma prop chamada value, que eu quero que seja o email. Eu vou fechar o provider aqui embaixo. Agora, eu já vos vou mostrar o consumer. Primeiro vou-vos mostrar o use context. E para ir buscar, vou começar a deixar de receber props, já não quero receber e-mail por props. Em vez disso, vou buscar o e-mail ao contexto fazendo use context do email context. Posso vir aqui ao page layout retirar este email também, que já não interessa. Retirar este email também, que já não interessa. E vou mostrar que isto funciona. Portanto, vou meter um e-mail. Ao fazer submit, ele vai pôr o e-mail aqui neste state. Tendo o e-mail no state, ele passa o e-mail para o value deste contexto, do provider deste contexto, e depois, através deste use context, o navbar consegue buscar o valor que eu pus no context para poder usá-lo. Vamos ver? Fazer submit e apareceu o meu avatar. Ok? Questões sobre context? Até agora? Ok? Só para que fique claro, é importante que os providers estejam acima de todos os componentes que precisem de aceder ao contexto. Ou seja, se eu pusesse isto ao contrário, se pusesse o context provider dentro do page layout, isto já não ia funcionar, porque o page layout, a navbar está a ser montada dentro do page layout e o page layout já não está dentro do contexto. O page layout está fora do contexto, do e-mail, e então o navbar já não vai conseguir aceder ao contexto. Esta direcionalidade que eu pus aqui é importante. Isto não é uma representação completamente um para um para o código, só queria mais que vocês tivessem noção que o contexto é algo que está à parte da árvore de React, mas ao mesmo tempo o sítio onde vocês põem o provider tem influência nos componentes em que conseguem aceder a esse contexto. Se o provider estivesse aqui entre este parent e este child, só os componentes aqui dentro do provider é que conseguiriam aceder ao contexto. Se, por outro lado, o contexto estiver a embrulhar os dois filhos, este também já consegue aceder ao contexto. Vou só mostrar que isto não funciona. Esqueci, se eu fizer submit, aquilo não recebe o e-mail. Para isto funcionar, tenho que usar o page layout dentro do contexto. O e-mail apareceu ali. O avatar apareceu ali. Só. Okay. Para vos mostrar mais um exemplo. Aliás, para vos mostrar a cena do consumer. Eu vou comentar isto. Consumer é um componente. É um componente um bocado diferente dos componentes que nós temos visto até agora. É um componente que ele recebe no children, recebe uma função. Esta aqui. Vou precisar, mas já vou tirar. Pode ser uma cena um bocado estranha, mas é algo que é bastante poderoso. E é um pattern em React que se chama render props, que já não vou ter tempo para falar, mas que vos aconselho a ir ler a documentação, que é basicamente, tal como tínhamos há bocado, estávamos a passar callbacks para os eventos, nós podemos passar callbacks de funções que retornam
com funções que retornam elementos, caso nós queiramos ter alguma lógica extra na renderização dos nossos componentes. Este consumer, portanto, ele, como vos disse, ele recebe uma função como children, é uma função que nos passa o valor que está em contexto. Portanto, isto recebe aqui um e-mail. Eu agora consigo fazer isto aqui. Portanto, eu aqui vou receber o e-mail no children do consumer e vou passar o e-mail para o avatar. E só para vos mostrar que isto funciona. Podem ver, apareceu ali o meu avatar, desculpa. Isto é exatamente equivalente a fazer use context e fazer use context é mais fácil, por isso vou voltar a pôr, por exemplo, com use context. Este componente consumer é algo que não é comum usar. Era principalmente comum antes de existirem hooks, porque este create context é uma feature que surgiu antes dos hooks. Desde que surgiu o use context, é muito mais fácil buscar valores a contexto assim, porque não é preciso usar aquela coisa esquisita para passar uma função dentro do render. Mais exemplos sobre coisas que se podem pôr em contexto. Falei-vos há um bocado da sessão dos utilizadores. É algo que normalmente é preciso em toda a aplicação conseguimos aceder à sessão do utilizador para podermos fazer pedidos à API. Portanto, é algo que é bastante comum ter em contexto. Mas outras coisas poderão ser a língua em que o utilizador escolheu para ver o site, ou até o tema, caso haja aqueles toggles de mudar o dark mode. Isso também pode estar em contexto, que depois qualquer componente consegue ver se o dark mode está ligado ou não. Existem muitos mais use cases para contexto. Fica no limite da evangelinização. Vamos só, já temos muito tempo, mas vamos só ver então como é que é esta coisa de pensar em React e como é que normalmente se monta uma arquitetura de uma aplicação em React. E a primeira cena é vocês já receberem um design que têm que implementar, que tenho aqui um exemplo. Vocês têm que conseguir olhar para este ponto design que vos dão e olhar para isto e identificar componentes. Um exemplo há várias formas de dividir um design em componentes. Um exemplo poderá ser algo deste género, ou seja, cada um, estes cartões serão um componente que recebe um ícone, uma data de início, recebe estes dados todos por props e depois mete o retângulo branco e mete as coisas e faz o layout disto tudo. Portanto, isto poderá ser um componente, eu pus-los todos com a mesma cor, que é para dizer que são todos o mesmo componente. Outro componente poderá ser este botão que está aqui repetido. Outro componente poderá ser esta barra de pesquisa. Depois temos o componente que faz render destas coisas todas, aqui esta verde. E depois até podemos também ter o header, que está lá em cima, poderá ser outro componente. Ou seja, temos no topo o componente da página toda. Temos o header component que está lá em cima, o joblist component, que faz render do search bar component, vários job card components, tem este button component aqui, e depois o search há de ter vários inputs para cada uma destas coisas, e depois um botão. Isto é só um exemplo de como se poderia partir isto em componentes. Outro exemplo poderia ser assim, onde a diferença é que nós aqui estamos a dizer que o joblist component engloba a search bar e o load more.
mas aqui estamos a dizer que já não. Estamos a dizer que o Job List Component simplesmente tem os cartões e faz a listagem. Há várias formas de estruturar um UI componentes. Só devem ter este exercício de olhar para um design e tentarem perceber o que é que poderiam pegar para fazer componentes. E normalmente, pelo menos o que eu costumo fazer, é tentar identificar elementos que estejam repetidos em vários sítios. Que é o caso óbvio do botão, que está aqui em baixo e está ali em cima. E claramente deveria ser um componente. Estes cartões, à falta de mais design, fica um bocado na dúvida se deveriam mesmo ser componentes ou não. Poderiam não ser. Se vocês vissem no resto do design da aplicação que isto é um elemento que se repete, então claramente é um componente e devem criar um componente isolado para ele que recebe os dados e faz o que tem a fazer, que é para poderem conseguir reutilizar esse componente. Tendo identificado esta estrutura e decidido qual das estruturas realmente vão querer implementar, a primeira coisa que devem fazer é realmente criar os componentes e pôr os componentes a pôr coisas no ecrã. E depois de terem isso, porque isso é uma tarefa uma tarefa que é preciso escrever muito, mas até é uma tarefa mais ou menos rápida, depende do grau de dificuldade do layout. Depois de ter isso feito, aquilo que vocês vão precisar de fazer é olhar de volta para o design, identificar os sítios onde vocês acham que vão precisar de guardar estado. Por exemplo, nesta aplicação temos esta listagem das ofertas e temos os filtros. E ainda temos este toggle que mete em dark mode e tira o dark mode. Portanto, identificamos 3 estados que precisamos de guardar: a listagem, os filtros e o dark mode. Além disso, ainda temos que possivelmente guardar aqui dentro do search bar coisas que o utilizador vá mudando. Alguém fez alguma questão? Ou foi no Discord? Não, deve ter sido no Discord. Além disso, vamos querer ter que guardar os dados, o que os utilizadores forem escrevendo aqui, porque só vamos querer que os filtros sejam aplicados quando o botão de search for clicado. Portanto, temos a lista, os valores dos inputs, os filtros em si que o utilizador escolheu e depois o dark mode. Tendo estes estados identificados e tendo a nossa estrutura de componentes construída, temos então que ver qual é o melhor sítio para guardar estes estados. E o primeiro estado que nós vimos foi a listagem das ofertas. E normalmente o melhor sítio para ter o estado é o sítio o mais abaixo possível que nós conseguimos pôr, sendo que, como nós precisamos de saber a lista para mostrar estes cartões, vamos ter que ter o estado pelo menos aqui neste componente, porque este componente vai ser ele que vai fazer aquele map para criar estes cartões. Portanto, este é um bom sítio para guardar o estado com a lista das ofertas. Depois, relativamente aos valores deste formulário, que o utilizador vai escrevendo, o sítio mais abaixo onde nós podemos pôr poderia ser no input, mas depois nós, ao submeter o formulário do search, vamos querer ir buscá-los. Por isso, o sítio ideal para ter esses dados guardados em state é no search bar component. E depois, os valores dos filtros, como os filtros afetam a lista de ofertas, deixem-me tentar perceber que tipo de filtros é que isto pode ter. Poderá ser filtros por empresa, ou por título, ou então por location. Nós, ao escolher, por exemplo, a empresa ou a location em Berlim,
queremos que a listagem só tenha elementos, ofertas que sejam de Berlim. Por isso, o sítio ideal para guardar os filtros é junto com a listagem, para conseguirmos filtrá-la. Por isso, guardamos os filtros aqui no job list. Depois o Dark Mode, eu por acaso não pus aqui no exemplo, mas o Dark Mode, como está global a aplicação toda, o ideal seria guardá-lo mesmo no topo da aplicação, aqui no Job Space Component, ou até no App Component, que eu não representei aqui. No App Component seria o sítio ideal para guardar esse estado. Questões sobre isto de como pegar num design e transformar isto em componentes? Façam perguntas. Por favor. É que... Desculpa, Benjamin, estás-me a ouvir? Sim. Estava sem mic, desculpa. Num dos layouts que tu tinhas mostrado, a search bar e a lista de componentes estavam separadas. Penso que é nesse mesmo. Aí os filtros estariam guardados onde? Estariam guardados no sítio mais abaixo que seja um pai em comum do search bar. Portanto, okay. Não só os filtros, mas se calhar também a listagem. Se calhar a listagem não, se calhar a listagem poderia continuar a estar aqui, mas os filtros teriam que estar a ser guardados aqui em cima. Sim. Pronto. Foi uma excelente questão porque isso mostra como a estrutura de componentes que nós escolhermos depois afeta o sítio onde nós conseguimos guardar o estado. E até é fixe quando nós olhamos para isto, mentalmente tentarmos identificar os componentes e qual seria a estrutura, e depois a partir dessa estrutura tentar identificar os sítios onde vamos ter que guardar estado. É um trabalho que só com prática é que se ganha calo, mas foi uma excelente questão porque assim deu para mostrar que isso tem implicações. Pronto, obrigado. Mais questões? Por favor, alguma questão? Ou questões sobre o que vimos para trás, sobre o flow de dados em React, sobre efeitos. Não? Pronto. Coisas mais que eu quero falar antes de terminarmos. Portanto, na próxima sessão vou precisar que vocês instalem coisas. Eu já vos dou as instruções para vocês poderem instalar o que é preciso. O que vamos ver para a próxima sessão vão ser algumas bibliotecas e uma framework de React. Uma framework construída por cima de React. A framework é Next.js. Implementação da React Framework for Production. Algumas bibliotecas que nós vamos olhar vai ser Style Components. Nos permite escrever CSS nos nossos componentes. E uma outra que vai ser React Query. Que React Query dá-nos uma forma mais interessante de conseguirmos ir buscar dados a uma API sem ser através do UseEffect. Mas vamos falar nisto na quinta-feira. Até lá vou precisar que instalem Node, mas como vos disse, é tudo precisam de instalar em Node.js, mas como vos disse, eu já vos dou as instruções para vocês instalarem. Entretanto, mais alguma questão? Eu gostava tanto que vocês fizessem mais questões. Não? Pronto, também já passei 10 minutos do tempo, por isso ficamos então por aqui. Ok? Pessoal do César, alguma coisa? Eu creio que não. Depois tu as instruções vais deixar no Discord? Sim, eu não sei, eu vou-vos dar a vocês e vocês façam o aviso, talvez. Ok, pode ser. Pronto, gente. Até quinta. Ou quem quiser fazer perguntas no Discord esteja à vontade. Se não, até quinta. Tchau.
Ok. Adeus. Obrigado, Benjamin. Nada, boa noite.